Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que quer despertar você para buscar mais o Senhor, para buscar uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida mais perto do Senhor, uma vida conhecendo mais a Sua Palavra, uma vida pronto a dar seu coração totalmente, tudo que você é e tem para o serviço do Senhor. É isto mesmo. E estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, vendo como começou a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e teremos um tema muito importante para o programa de hoje. Sim, conversaremos sobre a primeira perseguição à igreja. A primeira vez quando foi realmente planejado a perseguição da igreja cristã, numa tentativa de frear, de parar a caminhada de Jesus sobre a história, a caminhada dos cristãos em toda a terra. Vamos ver como isto aconteceu? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo e pronto para entender a voz de Deus. O nosso programa, Os Gideões, já começou. Muito bem, nós sabemos que o primeiro mártir da igreja cristã foi Estevão. Estevão foi um dos primeiros diáconos da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem que realizava sinais, prodígios, porque ele tinha uma vida íntegra, uma vida realmente consagrada ao Senhor. E os judeus convocaram o sinédrio, fizeram um julgamento, testemunhas falsas acusando Estevão. Ele trouxe a sua defesa de uma maneira maravilhosa em Atos capítulo 7, trazendo toda a história de Israel até Jesus, mostrando que o plano de Deus, o propósito de Deus, não era apenas no templo de pedras construído, levantado ali em Jerusalém, mas era a salvação da humanidade através de Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Mataram Estevão. E aqui no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte: E Saulo consentia na sua morte, isto é, na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esta foi a primeira vez que foi planejada uma perseguição aos cristãos. E talvez você diga, mas que interessante, nesta primeira perseguição, os apóstolos permanecem em Jerusalém e diz aqui que todos, com exceção dos apóstolos, ou seja, os cristãos foram varridos, perseguidos, eles fugiram para a Judéia e também fugiram para Samaria. A perseguição à igreja, ela é permitida pelo Senhor e muitas vezes com uma finalidade de obedecer à palavra de Deus. O Senhor Jesus disse em Atos capítulo 1, no verso 8, ele diz: Vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas estava tão confortável ficar em Jerusalém. Era tão bom estar ali onde nasceu o cristianismo, estar ali onde Jesus foi crucificado no Monte Calvário, diante do túmulo vazio do Senhor, ali naquele horto, naquele jardim junto ao Calvário.
ver o túmulo vazio de Jesus. Era tão confortável estar em Jerusalém, junto a toda a comunidade cristã, com os apóstolos, tomando a ceia, comendo, partindo pão de casa em casa. Como era bom! Como era bom estarem juntos. Eles não queriam partir, eles não queriam sair de Jerusalém, sair da zona de conforto. O que os esperava? Estava tão bom em Jerusalém. Então veio a perseguição. Então eles foram caçados, eles foram procurados. Eles souberam de que os soldados estavam vindo para prender, para perseguir, para matar, para arrastar para a prisão. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, velhos e jovens eram procurados, como se fossem malfeitores, como se fossem bandidos. Eles eram procurados, eram acusados. Jerusalém estava cheia de cristãos. A cidade, nesta época, já tinha quase 60% de cristãos. A Bíblia nos diz que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Muitos sacerdotes, muitos fariseus, muitos que eram ricos e pobres, homens e mulheres, muitos já tinham aceitado o Senhor, o senhorio de Cristo, tornando-se cristãos. Mas diz aqui que no dia em que Estevão foi morto, no dia em que ele foi apedrejado, no dia que estava ali o seu corpo ensanguentado, depois dele ter se colocado de joelhos dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, eu os perdoo. Eu perdoo a estes que estão atirando pedras em mim. Levantou-se naquele dia uma grande perseguição. Uma perseguição planejada, mas permitida por Deus. Porque o que aconteceu é que os cristãos foram levados para Judeia e Samaria. Começaram a obedecer a palavra de Deus, mesmo na força. Muitas vezes, se nós não estamos dispostos a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, na nossa geração, vamos ter de fazer isto forçados. Hoje, por exemplo, estamos vivendo situação difícil, olhando para o nosso país, olhando para o Brasil, vendo a nossa política, vendo a necessidade de orarmos. Então, começamos a orar mais, começamos a jejuar mais, começamos a suplicar mais, e isto é totalmente necessário para que possamos ter paz, para que possamos ter uma economia forte e podermos fazer missões entre as nações. Precisamos de uma nação abençoada. Então começamos a orar. E o propósito de Deus é este: que oremos, que o busquemos, que estejamos alinhados com a sua vontade, alinhados com o trono de Deus. Os discípulos estavam em Jerusalém. Estava tão bom ali, mas precisavam ouvir o Evangelho em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E como isso se daria? Se daria através da presença dos discípulos nestas cidades, através da presença dos discípulos nestes lugares que o Senhor havia citado, até os confins da terra. E então, a perseguição foi exatamente um modo que Deus usou para levar a igreja a cumprir o seu chamado. Quem sabe na sua vida isso tem acontecido também. Deus tem te dado um chamado e você tem resistido e você está na zona de conforto e você finge que não está ouvindo e você está querendo continuar onde está, mas quem sabe Deus dá um empurrão e às vezes esse empurrão dói um pouquinho, como na perseguição da igreja. E aqui, quando começa a perseguição, surge um nome, o nome de Saulo. Saulo de Tarso. Saulo, seu nome é Shaul ou Saul, é o mesmo nome. Saulo também era da tribo de Benjamim. Saulo também, seu nome significa antes grande, depois vai ser pequeno. Saulo.
Saulo, um perseguidor que vai ter um encontro com Jesus. Na perseguição, muitos perseguidores podem se tornar seguidores de Jesus. Por isto hoje, quando vemos cristãos sendo decapitados, sendo mortos pelo Estado Islâmico, em tantos lugares do mundo, por muçulmanos, nós podemos orar por eles, perdoá-los e orar para que conheçam Jesus como Saulo de Tarso o conheceu, tornando-se no grande apóstolo dos gentios. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu quero cumprir a Tua vontade e fazer aquilo que Tu queres, aonde Tu queres. Por isso, eis-me aqui. Eu te peço perdão para os meus pecados. Eu te peço que o Senhor apague todo o mal que eu já cometi. Eu possa limpar a minha vida, perdoando-me completamente e me dando um novo coração. Um coração cheio da Tua paz, cheio do Teu amor, cheio da Tua presença. Eis-me aqui, Senhor. Lava-me e dá-me a Tua graça. Eis-me aqui para Te servir e cumprir o Teu propósito. Usa-me enquanto eu viver. Amém. Pai, que a Tua bênção alcance cada pessoa que nos assiste, com a Tua paz, com o Teu amor, com o Teu suprimento, com a Tua cura, com o Teu toque de libertação, agora, em cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse desta bênção maravilhosa e seja uma testemunha do Senhor, cumprindo o seu chamado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.